João capítulo de número 1, versículos 12 e 13 diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu quero trazer uma mensagem nesta hora com o seguinte tema: os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus neste mundo? Deixa eu te falar uma coisa muito interessante. Antes da vinda de Cristo a este mundo, somente os judeus é que tinham direito de serem chamados de filhos de Deus. Somente eles eram um povo escolhido, povo separado, povo eleito por Deus. Diz lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, o Senhor mesmo dizendo: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Mas agora, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé, nós também passamos a ter esse direito de sermos chamados de filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz: Vede, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Mas devemos entender uma coisa, que embora hoje passamos a ter esse direito, devemos entender que nem todos têm esse direito, têm esse privilégio de ser chamado filho de Deus. Porque as pessoas, meu irmão, elas não nascem cristãs, elas se tornam cristãs. E o texto na qual nós lemos nos dá 3 motivos pelo qual podemos ser chamados de filhos de Deus. E não é por ter boas obras, não é por pertencer a uma boa igreja, nem tampouco por fazer o nosso melhor. Não. Por esses 3 motivos que eu irei te falar agora. O primeiro motivo, então, pelo qual podemos ser considerados filhos de Deus é por recebê-lo. Receber a quem? A Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O texto anterior a esse, o versículo anterior a esse, em que nós lemos, diz que Jesus, ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. De uma forma geral, podemos entender que Jesus ele veio para os seus, ou seja, para toda a humanidade, certo? Porque muitas pessoas hoje no mundo não receberam a Jesus, não aceitaram a Jesus, certo? Mas no contexto histórico desse texto, Jesus ele veio primeiramente para os seus, para os judeus, certo? Como seu Messias. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que os seus não receberam, embora eles tivessem sido o povo eleito por Deus, o povo escolhido por Deus especificamente. A Bíblia vai dizer que eles não receberam em sua própria casa. Devemos entender que Jesus, ele é o caminho, mas se recusaram a andar com ele. Jesus também ele é a verdade, mas se recusaram a crer nele. Jesus também é a vida, mas o condenaram à morte de crucificação. Por esse motivo agora Jesus ele vem a se oferecer a toda a humanidade e aos que o recebem, ele lhes dá o direito e a autoridade de serem chamados de filhos de Deus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus e quer ter também esse direito de ser chamado filho de Deus, basta receber a Ele para você ter esse direito. O segundo motivo pelo qual podemos ser considerados também filhos de Deus, o texto nos diz, é por somente crer em seu nome. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é crer? Crer é você ter fé, meu irmão. A Bíblia vai dizer que, em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é você crer naquilo que você está esperando e crer naquilo que você não está vendo. Isso é ter fé. Porque nós não vimos o Senhor Jesus pessoalmente, vimos? Não. Nós também não vimos Ele sendo crucificado em uma cruz para nos salvar, também não.
mas nós cremos através da sua palavra que assim foi. Portanto, se você quer hoje ser considerado também um filho de Deus, basta somente crer no seu santo nome. A Bíblia vai narrar uma passagem muito interessante quando Paulo e Silas estavam ali na prisão e à meia-noite eles começam a orar e a cantar louvores ao nosso Deus. Diz a Bíblia que quando eles começam a fazer isso, o Senhor provoca um terremoto abalando todos os alicerces daquele lugar e abrindo todas as portas da cadeia. Quando o carcereiro responsável vê aquela cena, a primeira intenção dele é de se matar, porque ele pensa que todos os prisioneiros haviam saído, fugido. Mas antes que ele fizesse algum mal contra a própria vida, Paulo, ele brada com grande voz dizendo: olha, não te faças nenhum mal, porque ainda estamos todos aqui. E quando aquela situação se acalma, o carcereiro leva Paulo e Silas para fora e faz uma pergunta dizendo: senhores, o que eu posso fazer para me salvar? Então Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quer ser considerado um filho de Deus hoje? Basta somente crer para que você também seja salvo. Gálatas 3:26 diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o terceiro motivo pelo qual podemos ser considerados filhos de Deus é pelo novo nascimento. Porque hoje, para uma pessoa ser considerada filho de alguém, ela precisa de quê? De nascer, não é verdade? De vir a esse mundo. Quando a pessoa nasce, ela também passa a ter o direito de ser chamada de filho. Filho de fulano, filho de ciclano, enfim. Da mesma forma é que, para sermos considerados filhos de Deus, precisamos também nascer de novo. Esse novo nascimento que a Bíblia fala é também chamado de salvação ou conversão. E Jesus ele vai dizer em João capítulo 3, versículo 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, certo? E a Bíblia, o texto no qual nós lemos, vai nos dar 3 motivos pelo qual nós não podemos nascer de novo. Diz lá: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O novo nascimento ele não pode ser feito através do sangue, ele não pode vir através do sangue, porque a salvação, meu irmão, ela não é transmitida de pai para filho através da corrente sanguínea. Ou seja, um filho de um pastor, ele não pode se salvar simplesmente por ser um filho de pastor. A mãe de um crente não pode se salvar simplesmente por ser a mãe de um crente, certo? Então é necessário ter um novo nascimento, porque ela não pode vir através da corrente sanguínea, através do sangue. Também não pode vir pela vontade da carne, porque a pessoa ela não tem esse poder sobre a sua própria carne de produzir o novo nascimento. A sua vontade pode até ser grande, mas ela por si só não tem esse poder. E nem tampouco pela vontade do homem, porque um homem não pode salvar um outro homem. Um ser humano não tem esse poder de salvar outro ser humano com relação à salvação. Por mais que ela queira que a pessoa nasça de novo, ela mesma não tem esse poder de produzir essa maravilhosa experiência na vida da pessoa. O novo nascimento não está firmado em qualquer coisa ou em qualquer pessoa a não ser Deus, que foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Somente Deus, por intermédio de Jesus e o seu Espírito Santo, é que pode produzir esse novo nascimento na vida do ser humano, certo? 1 João 5,1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, para sermos considerados filhos de Deus, o primeiro passo é recebê-lo em nossas vidas. O segundo é somente crer em seu nome. E o terceiro é ter um novo nascimento, uma nova vida com Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem o seu nome,
as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Que através dessa mensagem você possa hoje ter a oportunidade de se tornar um legítimo filho de Deus, certo? Se você gostou desse vídeo, pode dar o seu like, dar o seu joinha, se inscrever nesse canal para que assim que eu lance mais mensagens você possa vir a receber e ser edificado da parte do Senhor, certo? Por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, fique na paz, até o próximo vídeo e até mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. E para mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.